Bom dia! Hoje nós vamos fazer uma revisão bem rapidinha para nossa próxima avaliação, tá? Os assuntos que nós vamos falar vão ser a classificação biológica, cladograma, vírus, bactérias e arqueas e algumas doenças causadas por protozoários. Essa divisão que foi feita pelo Linneu para classificar os seres vivos foi uma sacada tão bem feita na época que até hoje ela é usada. É lógico que, como tudo em biologia, né, a cladística também foi muito, evoluiu muito, né, e algumas modificações foram incluídas, né, mas até hoje os estudos de Linneu servem como base para a classificação dos seres vivos. É impressionante como o cara era muito ligado. Então vamos ver os seguintes conjuntos, tá? A gente sabe que quanto mais você anda para o centro do círculo, vamos dizer assim, dessa figura oval, mais aumenta o número de características semelhantes, porém diminui o número de indivíduos. E quanto mais você anda para fora dessa figura oval, mais aumenta o número de indivíduos, porém diminui o número de características semelhantes. Então, nós temos aqui um grande domínio, nós vamos ter 3 domínios, os reinos, que possuem vários filos, que possuem várias classes, que possuem várias ordens, que possuem várias famílias, que possuem vários gêneros, e a espécie. O que é a espécie, então? É a unidade básica da classificação. É um conjunto de indivíduos tão semelhantes, mas tão semelhantes, que eles até se reproduzem. E dessa reprodução originam indivíduos férteis, igualmente férteis. Só que isso tem que acontecer na natureza, isso é, naturalmente. Não pode ser em laboratório, tá? Então, a definição de pertencer à mesma espécie, pertence à mesma espécie indivíduos que se reproduzem na natureza, originando descendentes férteis. E agora os cladogramas. O que são cladogramas? São representações gráficas para se explicar uma relação de parentesco entre as espécies ou grupos de indivíduos, tá? Onde nós temos a raiz, que a raiz é um ancestral comum a todos os indivíduos, que originou todos os outros, né? E o nó é o ponto, aqui o nó é o ponto de onde partem as ramificações, que são chamadas os ramos. E os ramos são as linhas do cladograma, essas linhas do cladograma, e conduzem a grupos terminais. Esses aqui são os grupos terminais. Os grupos terminais são os grupos que nós estamos estudando. A anagênese. A anagênese são as transformações progressivas que acontecem ao longo do tempo. E cladogênese, aqui cladogênese é um acontecimento, por exemplo, um fato que possibilitou, que determinou aquela divisão. Então, temos aqui, no lado direito, o cladograma estudando as espécies A, B, C e D. Então, nós temos aqui o ancestral dessas espécies, era o ancestral que eu chamei de X. Aconteceu algum fato, algum acontecimento, determinou a divisão em 2 ramos. E depois, que eu chamei de cladogênese 1, por exemplo. E depois aconteceu o cladogênese 2, que possibilitou a divisão em dois terminais, e um outro acontecimento possibilitou a divisão em 2 terminais também. Então, eu tenho aqui os terminais, que são A, B, C e D, que são essas espécies atuais, que são todas descendentes dessa espécie X. E aí vem aquela velha discussão, né? Vírus são seres vivos ou não são seres vivos? Essa discussão, que para mim não tem a mínima importância, que até hoje não se chegou a nenhuma conclusão, vem acontecendo desde que os vírus foram descobertos, aliás, foram visualizados pela primeira vez. Então vamos ver alguns argumentos para aquelas pessoas que defendem que eles são seres vivos usam.
O primeiro argumento é que eles possuem material genético, isto é, eles têm DNA ou RNA. Aliás, dizem que os vírus são uma caixinha de proteína que guarda o material genético, né? O segundo argumento é que os vírus são capazes de se reproduzir. Sozinho? Não. Aliás, a condição para que um vírus se reproduza é que ele esteja dentro de uma célula, né? E aí esse argumento fica até dúbio. E por que os que defendem, os que defendem sim, dizem que eles são vivos? Porque eles evoluem. Sim, eles evoluem, e até bem mais rápido do que os seus hospedeiros, muitas vezes, né? E essa evolução pode ser por seleção natural, que acontece por recombinação, quando os vírus trocam pedaços de material genético, DNA ou RNA, ou por mutações aleatórias, que é quando acontece alteração na sequência de RNA ou DNA viral. De um modo geral, os vírus de RNA têm uma taxa de mutação mais elevada que os de DNA, porque os vírus de DNA consertam os danos que são causados enquanto eles fazem uma cópia, e os de RNA não fazem. Então, esses são os argumentos usados pelos que dizem que os vírus são seres vivos. E agora vamos ver os argumentos que são usados por aqueles que dizem que os vírus não são seres vivos. Primeiro, eles não possuem célula. E segundo a teoria celular, todo ser vivo é constituído por célula. Se não tem célula, não pode ser um ser vivo, simples assim. Segundo, é que ele é considerado um parasita intracelular obrigatório, né? Como nós já vimos, né? Porque como ele não tem uma maquinária própria para se dividir, ele precisa utilizar a maquinária da célula. Terceiro, ele não possui metabolismo próprio, como eu falei, né? Então ele é totalmente dependente do metabolismo da célula hospedeira. E por quarto, temos a afirmativa de que eles não pertencem a nenhum reino. Qual é a sua opinião? Os vírus são específicos e essa especificidade pode ser por uma célula, por um tipo de célula, né? Ou por um tipo de ser vivo, que pode ser um animal ou uma planta, o que seja, né? Até bactéria, né? O vírus pode parasitar uma bactéria. E eles são, eles são específicos porque ele precisa encontrar a, entre aspas, fechadura para a qual ele tem, entre aspas, a chave, ou biologicamente falando, ele precisa encontrar a célula que tenha os receptores, isso é, as proteínas receptores na membrana plasmática, para ele encaixar as suas proteínas ligantes, que estão no seu capsídeo ou no seu envelope. Por exemplo, o vírus da Covid, ele encaixa as suas proteínas denominadas spike, né, proteínas S, nos receptores ACE2 das células humanas. E uma vez dentro da célula, ele sequestra a célula passa a trabalhar para ele e a copiar milhões de novos vírus. E como é que acontece a invasão do HIV? Bem, o HIV, que é o causador da AIDS, é um retrovírus, isso é, ele é um vírus de RNA e tem uma enzima muito especial que é a transcriptase reversa. Por que a transcriptase reversa é especial? Porque ela possibilita a síntese de DNA a partir de RNA. E qual é a vantagem? É porque quando o vírus é de RNA, né, o vírus do HIV, mas ele produzindo o DNA, ele pode se incorporar ao DNA da célula hospedeira e assim se perpetuar toda vez que a célula dividir. Olha quem está aí, o DNA viral. Então vamos ver o que acontece. O HIV entra na célula do sistema imunológico CD4 por fusão, isso é, o envelope viral se funde à membrana plasmática do hospedeiro. Então está aqui, ele identificou e agora se fundiu e entrou o núcleo capsídeo. Esse núcleo capsídeo as proteínas serão digeridas e vai ser liberado então o material genético dentro da célula. E aí esse material genético vai ser agora sintetizar o DNA
a partir da transcriptase reversa e vai poder se incorporar ao DNA da célula hospedeira. Quando ele sair novamente para o citoplasma, vão ser montados novos capsídeos, nucleocapsídeos, que vão chegar pertinho da membrana plasmática da célula hospedeira e vai pegar um pedaço dela, um pedaço da membrana plasmática e formar o seu envelope. E aí, como se fosse um brotamento, o vírus vai ser expulso da célula hospedeira. Pode ser que a célula seja lisada, isso é, tantos vírus dentro da célula que a célula estoure. Ou então acontece como se fosse um brotamento aqui e o vírus estará livre agora, milhões de vírus, e cada vírus então vai procurar o seu CD4 para parasitá-lo, né? E agora vamos falar sobre as bactérias. Veja que na figura da esquerda nós temos os 3 domínios, as bactérias, as árqueas, que são seres extremamente interessantes, né? Porque apesar de serem tão antigos e serem procariontes, isso é, não terem carioteca, os cientistas descobriram que o seu material genético é muito mais semelhante ao material dos eucariontes do que das bactérias. A maior parte é autotrófica quimiosintetizante e temos 3 tipos: as halófitas, que vivem nas salinas, as termófilas, que vivem em fontes termais, e as metagênicas, que vivem em pântanos e também no aparelho digestório dos herbívoros e produzem metano. Na figura da direita, nós temos o desenho de uma bactéria. E essa bactéria, no desenho, ela é encapsulada, mas nós temos bactérias também sem cápsula. A cápsula dá maior proteção à bactéria, né? Depois, temos a parede celular, a membrana plasmática que delimita o citoplasma e é onde se encontram os ribossomos e o material genético, o DNA, que aqui temos também um plasmídio, que são pequenos filamentos de DNA e que são capazes de se reproduzir independente do DNA cromossômico. E esse plasmídio pode, por exemplo, conferir uma vantagem à bactéria. Esqueci de falar que podem apresentar flagelos para a locomoção, tá? E as fímbrias são bem menorzinhas do que o flagelo, em compensação são em bem maior número e podem auxiliar na locomoção e também na aderência. E também podemos falar peelings, que possibilitam a troca de material genético entre as bactérias. E agora um assunto muito sério. Quando o primeiro antibiótico foi descoberto, em 1928, por Alexandre Fleming, os cientistas achavam que ninguém mais ia morrer de doenças como tifo, gangrena ou mesmo tuberculose. Porém, nessa guerra de bactérias patogênicas e o ser humano, algumas vezes elas ganham. E por que isso acontece? Por causa do uso indiscriminado dos antibióticos. Esse uso indiscriminado causa uma seleção de bactérias resistentes, exatamente pela transferência de plasmídios. E aí está feito o estrago. As bactérias resistentes se multiplicam e surgem as chamadas superbactérias, como por exemplo a KPC, que é responsável por infecções hospitalares e muitas mortes, né? Por isso, quando você for tomar um antibiótico, sempre siga as orientações do médico. Se ele mandar tomar durante X dias, tome durante X dias. Se ele mandar tomar de 8 em 8 horas, ou de 12 em 12 horas, ou dose única, o que for, sempre siga as orientações dos médicos. Nunca tome antibiótico por conta própria. As bactérias se reproduzem tanto assexuadamente, por bipartição, quando duplicam seu material genético, né? E aí nós temos 2 clones, que é uma grande vantagem para a bactéria porque é bem rápido quando ela quer colonizar uma área. Porém, é uma grande desvantagem porque as bactérias são todas iguais. Pode também acontecer recombinação genética por conjugação, quando acontece a troca de plasmídios através de pílulas sexuais. Também pode acontecer a transdução, quando um vírus chamado bacteriófago acaba levando um pedaço do DNA de uma bactéria para outra,
E por último, pode acontecer a transformação, que é quando a bactéria absorve moléculas de DNA de bactérias mortas que estavam dispersas no ambiente. O fenômeno responsável pela formação das superbactérias é a conjugação. E agora vamos falar sobre doenças causadas por protozoários. A primeira doença que nós vamos ver é a malária. O agente transmissor da malária é a fêmea do mosquito anófeles, que é hematófaga, que ao picar uma pessoa, ela não quer que o sangue coagule, né, o sangue dessa pessoa coagule, e ela vai junto, ao mesmo tempo que ela está sugando o sangue, ela está introduzindo naquele buraquinho que ela abriu com o seu aparelho picador, ela está introduzindo a sua saliva, que a saliva é anticoagulante. Só que se ela estiver contaminada, pronto, já transmitiu a malária. Nós temos 4 tipos de malária. Aqui no Brasil, a mais comum é o Plasmodium vivax, o causador Plasmodium vivax. Mas também tem a malária, o Plasmodium falciparum, que é o mais raro, e aqui no Brasil não tem, ainda bem, porque é mais grave. Tem o Plasmodium ovale e o Plasmodium malariae. E aí, o que acontece? Vamos começar. É um ciclo, eu posso começar de onde eu quiser, convencionou-se que eu vou começar pelo mosquito que picou uma pessoa. Quando o mosquito pica uma pessoa e a pessoa está doente, ele ingere hemácias. Dentro dessas hemácias podem ter estruturas denominadas gametócitos. Os gametócitos, eu tenho gametócito masculino e gametócito feminino. Dentro do aparelho digestório do mosquito, agora, esses gametócitos vão produzir gametas, femininos e masculinos, que podem se fecundar e formar, então, o zigoto. Esse zigoto vai se instalar no estômago do mosquito e vai invadir as glândulas salivares do mosquito sob a forma de esporozoítos. O que é importante saber? Que os esporozoítos são uma forma infectante, que vivem na glândula salivar do mosquito. Quando o mosquito pica uma pessoa, como eu falei, ele não quer que o sangue coagule. E aí ele vai injetar a saliva dele cheia de merozoítos. Esses esporozoítos. Esses esporozoítos vão para o fígado do indivíduo, né? E vão se transformar em merozoítos que vão invadir as hemácias. Quando a hemácia, e aí vai acontecer a multiplicação dentro das hemácias, em milhares de merozoítos. Quando acontece a ruptura dessas hemácias, as hemácias também liberam substâncias tóxicas que causam a febre. Então, a febre, que é uma característica da malária, acontece exatamente no período de ruptura das hemácias. Mas algumas hemácias não são rompidas e dentro delas os merozoítos se diferenciam em gametócitos. E aí fechou o ciclo, tá? A malária é uma doença endêmica da região amazônica, isso é característica da região amazônica. É muito comum as pessoas perguntarem quantas malárias você já teve, por quê? Tem cura? Tem tratamento, a pessoa se cura, porém ela vive num ambiente que é comum ter um mosquito, o anofelino, né, o transmissor, e muitas pessoas doentes. Então, juntou a fome com a vontade de comer. E muitos mosquitos também. Malária vem do termo malar. Malária, forçante, né? Mas é isso aí. Na antiguidade já se sabia que era muito comum pegar malária perto dos pântanos, mas eles achavam que é por causa do mau cheiro e nunca que eles sabiam que o mosquito é que estava envolvido nessa transmissão. Coitados, né? Uma outra doença é a leishmaniose, causada pela Leishmania brasiliense, e o transmissor é o mosquito palha. É comum em animais e acontece quando o cachorro está doente e aí o mosquito pica esse cachorro e a leishmania passa a viver então em seu aparelho bucal. Quando ele picar uma pessoa infectada, esse mosquito picar uma pessoa infectada, vai transmitir a leishmania. E nós temos 2 tipos, né? A leishmania visceral, que pode levar até a morte, que afeta os órgãos internos, como o baço, o fígado, e a leishmaniose tegumentar,
que afeta a pele e causa feridas bem feias de difícil cicatrização. Geralmente os animais são sacrificados, mas tem vacina. Então, se você tem um animalzinho, não deixe de levá-lo ao veterinário para fazer exames e tomar as vacinas necessárias, tá? A outra doença é a giardíase, que é um ciclo que só tem um hospedeiro. Por isso eu digo que é um ciclo biológico monogênico. A giardia, que é a Giardia lamblia, ela parasita o sistema digestório da pessoa. Causa diarreia, dores abdominais e a pessoa, quando está contaminada, elimina cistos nas fezes. E esses cistos podem contaminar alimentos diversos e a água. Então, quando a água não é tratada ou quando os alimentos não são bem lavados, podem estar contaminados. A giardia também pode infectar animais domésticos, né, como cães e gatos, e ela é de fácil contágio, muito fácil contágio, e é bem, assim, mais difícil de você cuidar quando é de um animal. Então, novamente, se você tem um animalzinho, cuide dele e você vai estar cuidando da sua saúde também. A outra parasitose é a amebíase, que é causada pela Entamoeba histolítica. Isto quer dizer tecido, lítica quer dizer lise, quer dizer quebra. Então, isso significa que a ameba perfura a parede do intestino e causa muitas vezes sangramento, né? Os cistos estão na água, que não é tratada, não é fervida, não é filtrada, e também nos alimentos, que são comidos crus e estão mal lavados. Então, para evitar parasitose do tipo amebíase, você deve lavar bem os alimentos e filtrar a água, ou ferver, né? E tratar de não contaminar o ambiente e, é lógico, tratar os doentes. E por último, vamos falar sobre a doença de Chagas. A doença de Chagas, ela é causada pelo Trypanosoma cruzi e transmitido por um inseto. Aí tem muita gente que fala que é um mosquito. Não é mosquito, gente, é um inseto. Nem todo inseto é mosquito, porém todo mosquito é um inseto. O inseto é o barbeiro, que é o transmissor. Aqui no Brasil é o Triatoma infestans. O que acontece? Geralmente acontece do homem invadir a área urbana aonde vivia o barbeiro. Ele picava animais silvestres, se alimentando do seu sangue, e tudo bem. Só que aí o homem foi morar naquela área e, coitado, não tem como construir uma casa com azulejo, com argamassa, não tem como, então ele constrói uma chamada casa de pau a pique, que são aquelas casas feitas de barro e que deixam muitos buracos nas paredes, né? Aonde vai morar agora o barbeiro. O barbeiro tem hábitos noturnos e ele é hematófago. Durante a noite, ele sai para se alimentar. A pessoa está dormindo e, geralmente, as partes descobertas do corpo, quando a gente dorme, são o rosto e o pescoço. E o barbeiro, então, vai se alimentar de sangue. Enquanto ele está sugando o sangue da pessoa, ele está, então, pressionando o seu intestino, né, cheio de alimento. E aí ele vai defecar pertinho ali da região onde ele picou, da onde ele fez a abertura. Se ele estiver contaminado, porque nem todo barbeiro está contaminado, se ele estiver contaminado com com Trypanosoma cruzi, ele vai contaminar aquela área. A pessoa que está dormindo sem querer vai coçar a área, porque é um animal com as suas patinhas que está fazendo cosquinha no rosto da pessoa. A pessoa está dormindo, acaba coçando. E aí, sem querer, ela acaba empurrando as fezes contaminadas para aquela abertura, né, que o barbeiro fez com seu aparelho picador. Se as fezes estiverem contaminadas, pronto, a pessoa agora está contaminada.
Então, atenção, tem muita gente que confunde e chama o barbeiro de mosquito e diz que é quando ele pica. Não, é quando ele defeca. Até porque, se você comer um alimento contaminado com fezes do barbeiro, ou com o próprio barbeiro, né? Por exemplo, açaí é mais comum, também a cana-de-açúcar, o barbeiro pode viver naquele ambiente, e na hora que foram pegar a cana e foram triturar a cana para fazer o caldo, o barbeiro foi triturado junto. E aí a pessoa pode beber aquele caldo de cana contaminado com o Trypanosoma cruzi e desenvolver. As pessoas chamadas chagásicas podem viver anos e nem saberem que tem a doença. Essa doença foi descoberta pelo Carlos Chagas, né? Numa menina que era uma criança e ela viveu até mais de 80 anos. Então, até dizem que existem muito mais pessoas no Brasil vivendo com a doença de Chagas do que morrendo por causa da doença de Chagas. Então, ela não é uma morte, uma sentença de morte. Tem tratamento, tem, porém é muito mais fácil você evitar, tá? Causa problemas no coração, né? O coração chagásico, ele cresce porque o Trypanosoma forma ninhos, né, nas células cardíacas e vão destruindo, né, a musculatura cardíaca. Então o coração, na tentativa de se defender, ele cresce. E aí o coração que vive dentro de um espaço pequeno, ele vai bater com mais dificuldade. Então essa pessoa vai ter problemas cardíacos. Mas tem tratamento e muitas pessoas vivem com essa doença e vão descobrir, às vezes, né, bem adiantado, tá bom? Então, meninos, por hoje é só. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula bem rapidinho de revisão, porque é muito assunto para falar em pouco tempo, né? Então, boa prova para vocês. Até a próxima.